Olá a todos. A aula de hoje aqui no nosso curso de Direito Urbanístico do Sejur, zoneamento, um dos temas centrais do direito urbanístico, um tema muito interessante e que expõe de maneira muito clara o que é a capacidade do município de regular a vida na cidade, o uso e ocupação do solo na cidade. Primeiro, um conceitinho básico, a gente vai fazer sobre o que é o zoneamento. Deixa eu só rodar o slide aqui. Zoneamento, tá aí o conceito para vocês, é o conjunto de regras de parcelamento, uso e ocupação do solo que define as atividades que podem ser instaladas nos diferentes locais da cidade e como as edificações devem estar implantadas nos lotes de forma a proporcionar a melhor relação com a vizinhança. Gente, zoneamento é uma expressão, já falei para vocês, do que é a propriedade urbanística, a propriedade imobiliária urbana, e diz respeito à capacidade do município de regular a ocupação na cidade, né? Ocupação em sentido amplo, uso, ocupação, parcelamento do solo. Ele divide a cidade em espaços urbanos a partir de uma intelecção, de um entendimento que vem do processo de planejamento urbano. Estou querendo dizer com isso? O zoneamento tem que referir ao planejamento, ele advém de um diagnóstico da cidade que é associado a um processo de prognóstico do desenvolvimento urbano. Então, a partir do que a cidade é e do que a cidade quer, são definidas porções do território onde serão instalados, implantadas, por assim dizer, pela legislação, capacidades diferenciadas de parcelamento, uso e ocupação do solo. O zoneamento pressupõe, uma cidade grande como São Paulo, ou cidades médias, enfim, até pequenas, que as diferentes porções da cidade devem ter diferentes formas de ocupação. Claro que hoje se fala muito em cidade compacta, uso misto, mas mesmo o uso misto, né, do serviço, do comércio junto com a habitação é um tipo de ocupação, né? Assim como existe o uso só residencial, assim como existe o uso só industrial, são definições que vão dar para a cidade a sua cara, a definição do seu espaço urbano, de como se desenvolve e existe esse locus chamado cidade. Então, cada uma dessas porções são chamadas, cada uma é chamada de zona. Cada zona tem as suas características próprias, suas características são os seus parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo. Conforme a gente falou, muito claramente a expressão da capacidade do município de regular o seu território, a expressão da propriedade urbanística. Para deixar um pouco mais claro, que é o parcelamento do solo, né? Vocês vão ter uma aula específica sobre isso, uma ou duas aulas específicas no curso, mas o parcelamento do solo diz respeito ao dimensionamento dos lotes e glebas na cidade, mínimos e máximos, e as regras para sua divisão e remembramento. Basicamente isso, né? Muito mais complexo, vamos falar bastante disso depois nas próximas aulas, mas é o tamanho da porção de terra admitida dentro da cidade, o tamanho do lote ou, nas áreas não urbanizadas, o tamanho da gleba. O parcelamento regula, disciplina esta medida de zoneamento. Outro aspecto, outro atributo do zoneamento é a definição dos usos na cidade. Então, se vocês lembram, nós tivemos uma boa aula de propriedade urbanística, né? A questão da tridimensionalidade da ocupação urbana, e uma das questões que também são afetas à propriedade urbanística é a capacidade que tem a regulação urbanística de estabelecer usos ao território, né? O uso residencial, não residencial, dentro do uso residencial mais ou menos intenso, uso industrial, uso comercial, uso de serviços. Então, isso o zoneamento permite, capacita que a regulação urbanística tenha esta função.
Uma outra condição, um outro parâmetro que virá dentro da definição do zoneamento é o parâmetro da ocupação do lote, que define as regras de como poderá haver a construção das edificações nos lotes urbanos. Então, taxas de ocupação, gabarito de altura, tudo isso são regras que são pertinentes ao zoneamento. Então, em síntese, né, as três grandes linhas de trabalho e de definição do zoneamento urbano são essas: o parcelamento, o uso e a ocupação do solo urbano. A soma dessas características, a soma dessas informações vai nos dizer qual é o zoneamento existente no solo, naquele espaço específico da cidade. Então, trouxe para vocês, no nosso plano diretor estratégico de São Paulo, o quadro 2 traz os índices de ocupação, uso e ocupação do solo, os índices urbanísticos, né? Então, quais são os que estão arrolados no nosso plano diretor? O primeiro deles, coeficiente de aproveitamento. Já falei para vocês, a gente vai passar mais com detalhe daqui a pouco, mas já lanço aqui a ideia, o tal do CA, né, que é aquele índice que você aplica ao seu território, ao seu lote, à sua gleba, ao seu terreno, para saber quantas vezes a área do terreno você pode construir. CA1, CA básico de São Paulo, que você pode construir sem adquirir potencial construtivo adicional. A partir do 1 você tem que adquirir mediante outorga onerosa, TDC, CEPAC, etc. Mas é o número de vezes que você constrói no lote. Então, um lote de 1.000 metros quadrados, constrói 1.000 metros quadrados se o CA for 1. O gabarito de altura, né? A altura da edificação é definida pela lei de zoneamento. Né? Há regiões em que não há limite, mas há regiões em que o limite é bastante baixo, né? Regiões residenciais principalmente. Então, também essa é uma grandeza, um parâmetro urbanístico definido no zoneamento. Cota parte máxima de terreno por unidade, vamos falar mais para frente, mas é também um outro índice que estabelece o número máximo de unidades por metro quadrado, né, a fim de controlar aí o tamanho das unidades implantadas nos lotes urbanos. Da mesma forma, a cota máxima de garagem, né, quanto você pode construir de garagem no terreno, quanto você tem espaço ocupável pela garagem, aí no caso de São Paulo, de forma gratuita. Outro índice interessante, que a gente vai ver com mais devagar também, é a taxa de ocupação máxima dos lotes, né? O que é a taxa de ocupação? Nada mais que a projeção da edificação do lote, né? O quanto de fato a edificação ocupa no terreno. Esse é um índice também que vai ser considerado no momento do zoneamento. Zoneamentos que são mais permissivos, outros menos permissivos, né? Da mesma forma, a taxa de permeabilidade, né? Então, vamos falar sobre isso, né? Que é a capacidade de percolação e filtração de água no terreno. Testada mínima, frente do lote, né? Quanto é o mínimo exigido para que o lote tenha de frente em determinada região, em determinada zona. Da mesma forma, a área mínima do lote, né? Passamos aqui já na fase, a gente viu, né? O CA, o gabarito, a cota parte, a gente está passando por vários aspectos daquelas três grandes famílias que nós colocamos para vocês, né? O parcelamento, uso e ocupação do lote. Isso aqui, a área mínima do lote, é uma questão muito típica de parcelamento do solo. Recuos mínimos, né? A diferença, o espaçamento entre as divisas do lote e a edificação, e o limite de fechamento com muros, que é um índice usado aqui na cidade de São Paulo, que tem por objetivo definir o quanto que você pode vedar da fachada do seu terreno com muros. Então, esses são os índices que estão lá constantes do nosso quadro 2 da Lei 16.050. Índices urbanísticos que, conjugados, vão definir o tal do zoneamento. Esse quadro, né, ele é um quadro que fala ainda de macrozonas, né? Ele não é o quadro do zoneamento em si, ele está dando os grandes parâmetros da cidade. Então, duas grandes macrozonas no sistema da cidade: a macrozona de estruturação e qualificação urbana, né, a área urbana, e a macrozona de proteção e recuperação ambiental, a área rural da cidade de São Paulo. Então, esse é o quadro 2,
que traz aí para vocês os parâmetros que vão ser utilizados. Esses são parâmetros referenciais, e o zoneamento vai trabalhar esses parâmetros com maior ou menor intensidade dentro de cada uma das zonas que nós temos na cidade. Então, retomando aqui alguns dos aspectos e dos parâmetros que nós falamos rapidamente, tal do CA, coeficiente de aproveitamento. Importante esse coeficiente, porque é ele quem vai definir o quanto é edificável no lote. Então, é intuitivo, né? Um lote com um CA 1, você pode construir somente uma vez uma área do lote. Em condições ordinárias, ele tende a valer um pouco menos do que um lote que você pode construir 3, 4 vezes a área do lote, né? Então, a diferença de fazer uma casa e um prédio. Claro que o valor de lote urbano não tem só esse signo, né? Ele tem outros elementos de informação, especialmente a sua localização, mas sem dúvida alguma a intensidade de ocupação no lote impacta diretamente no seu valor. Cada zona de uso, cada zona tem um CA próprio, que pode ser em São Paulo de um CA de uma zona de preservação até meio, até o CA máximo 4 previsto no plano diretor. Lembro, né? Em São Paulo, o coeficiente de aproveitamento básico até 1, ele é um coeficiente de aproveitamento acessível sem contrapartida urbanística por parte do particular, do empreendedor, em termos de outorga onerosa. A partir disso, ele é obrigado a contribuir com os custos da urbanização da cidade, por intermédio especialmente da outorga onerosa, mas também por intermédio de TDC ou conversão de CEPACs. Então, esse é o CA, é o quanto você pode construir em função da área do lote. Gabarito de altura, né? Gabarito é medida, né? Mas a gente tem vários padrões incorporados na legislação urbanística, que são padrões que vêm da arquitetura. Então, o gabarito de altura máxima é um parâmetro urbanístico identificado e conhecido e reconhecido pelos profissionais, então assim também vem na lei. Então, o gabarito de altura máxima é a altura máxima da edificação, detalhe, né? Calculada entre a distância entre o pavimento térreo e o nível de cobertura, exclui ático, casa de máquina, caixa d'água. Então, tudo que é, em tese, utilizável para a permanência humana, né? Esse é o léxico da lei, né? Tudo que é apto à permanência humana conta até o topo do prédio. Então, isso é o gabarito de altura da edificação. Então, CA, né? Quanto você pode construir em termos de capacidade no lote, gabarito de altura de edificação. Falei para vocês sobre a cota máxima de terreno, né? É uma relação que se estabelece entre a área do terreno e a área de unidades que eu espero no terreno, né? Tá a ilustraçãozinha para vocês, né? Esse é um índice também que é utilizado para você viabilizar a política pública de desenvolvimento urbano, especialmente aqui em São Paulo, perto dos eixos de estruturação, aqueles eixos em que a prefeitura quer que as edificações tenham menos garagens, que tenham mais densidade populacional. Então, você constrói com cotas habitacionais, cotas máximas de terreno por unidade mais restritivas, para que haja mais unidades habitacionais numa mesma área de terreno, né? Lugares onde é importante adensar populacionalmente, você utiliza esse índice de uma forma mais intensa. Lugares onde não é tão importante, você não utiliza, ou utiliza isso de uma forma muito mais leve. Então, é uma forma de você proporcionar adensamento construtivo, sim, mas especialmente populacional na cidade. Tá? Para vocês, você vai multiplicando a área de unidade por terreno. Né? CA, gabarito de altura, cota parte de edificação, cota de garagem máxima. De novo, olha que interessante, né? Por que eu vou ter isso? Né? Isso
integra a política pública de desenvolvimento urbano. Poderíamos ter uma política pública sem estabelecimento de cota máxima de terreno, sem a definição de cota máxima de garagem? Sim, poderíamos. Mas o que fez o plano diretor de São Paulo? Ele optou, para fins de proporcionar a implantação da política pública que estava prevista em seu planejamento, por estabelecer esses índices para induzir uma certa forma de ocupação do espaço urbano. Né? Lembre-se, né? Propriedade imobiliária urbana, propriedade urbanística, admite esse tipo de condição. Então, a cota máxima de garagem significa o que a legislação espera em termos de número de vagas de garagem em cada edifício. É importante dizer o seguinte, não é vedado você fazer, além desse número máximo de vagas de garagem, mas a partir desse ultrapassada a cota máxima, você perde o direito de construir área de garagem gratuitamente. Você tem que pagar potencial combustível adicional para realizar a implantação dessas garagens. E aí, na hora que você monta, o empreendedor monta o seu projeto, às vezes não fica muito interessante. Né? Mas, então, tem lá a diferença, né, para uso residencial, para uso misto e para uso não residencial, como tem que ser, né? Diferenciação em termos de intensidade de regulação, mas a ideia é essa. Você vai ter um desincentivo, né? Uma forma de não incentivar a construção de garagens em edifícios localizados perto de grandes hubs de transporte, porque espera-se que nesses hubs de transporte as pessoas cheguem de transporte público, né? Ou então usem aí meios alternativos de locomoção. Então, estou contando para vocês como a gente constrói a ideia de zoneamento. Essa também é uma boa. A taxa de permeabilidade máxima e a taxa de ocupação, taxa de permeabilidade mínima e a taxa de ocupação máxima, né? A projeção da edificação do terreno. Por que é importante isso? Né? Porque toda a água que cai na cidade de São Paulo, vai para algum lugar. Se os terrenos tiverem condição de receber esse fluxo, né, das chuvas e permitir que a água se infiltre dentro dos terrenos dos prédios, vai menos água para a rua, para as redes pluviais, vai menos água para os lugares de despejo dessas águas, minimiza a possibilidade da cidade de ter inundações. Então, é uma situação ideal que as edificações sejam construídas com uma boa área de infiltração de água, percolar a água da chuva, ou que sejam capazes de reter as águas das chuvas, para que essa água não vá para a rua e aí começa a gerar aí situações de inundações e tantos problemas aí que causa a chuva quando ela vem em excesso. Taxa de ocupação é máxima, ou seja, o máximo que você pode ocupar de área construída com relação à projeção dessa área no lote. Há lugares da cidade que isso é mais admitido, outros menos. Você pega o centro de São Paulo, nós estamos aqui, TO máxima, basicamente a mesma área do terreno, são prédios antigos construídos ocupando toda a área do terreno. Em lugares novos não, lugares novos exige-se afastamento, recuo, menos ocupação de espaço. Da mesma forma, a taxa de permeabilidade da edificação, né? Anotei para vocês no desenho bonitinho, né? O que significa, né? Se você tem a garagem embaixo do seu jardim, você não está tratando de área permeável. A área permeável tem que permitir que a água, de fato, percole até o lençol freático. Ou lençol frenético, como diriam alguns poetas. Não é frenético, é freático. Ok? Testada mínima, né? Tranquilo, né? É um espaço mínimo que será ocupado aí pela frente do lote. Depende da zona, depende do lugar da cidade, você pode ter testadas com exigências maiores ou menores, né? De novo, aqui nós queremos trazer o desenho urbano, trazer um padrão urbanístico para a cidade, né? Com área mínima, né? Também do lote. Muito bem. Então esses foram os parâmetros, né? Então, trouxe para vocês tudo que ilustra, tudo que faz acontecer, articula a conformação urbanística da propriedade imobiliária urbana. Parâmetros. Agora, e os usos?
Então aí, esses são os usos previstos na cidade de São Paulo. Tá? Então, zoneamento vai me dizer quais são os usos previstos. Residencial. Simples, né? Uso residencial, não residencial é misto. Você é que imagina. Residencial, 4 espécies. 5 espécies, né? Contando o HMP. Então, R1, R2H, R2V, HIS, HMP. Não tem segredo, né? R1, uma unidade por lote, né? As casas. R2H são aqueles condomínios horizontais, R2V, os prédios, HIS, habitação de interesse social, HMP, habitação de mercado popular. São tipologias edilícias que podem ser implantadas considerado o uso residencial. E não residencial? Temos também várias modalidades, tá? Trouxe para vocês aí, ó. NRA, que é um não residencial compatível com a preservação ambiental. NR1 é um uso compatível aqui com a existência do uso residencial. NR2 é um uso tolerável, considerando o uso residencial, são usos mais impactantes, mas ainda assim não tão fortes, não tão intensos que impeçam o uso residencial conjunto, né? E o NR3 realmente é o uso incômodo, que não é compatível. Né? Estamos falando aqui de comércio, serviços, né? Desde a padaria até a balada. Né? Os industriais, né? Tem também a sua gradação. Falamos aqui de usos industriais desde não incômodos, singelos, né? Você imaginar, acabei de citar o exemplo da padaria, né? O que é um uso industrial, até de fato uma indústria de transformação, de chapa de metal, né? São usos que vão variando no seu impacto, variando na sua incomodidade, o parâmetro que a gente vai usar é sempre esse, e em função dessa sua condição, vão ou não ser permitidos em algumas regiões da cidade ou em conjunto com usos residenciais. Então, olha, uso residencial, uso não residencial, esses usos infra são usos de infraestrutura, são usos especiais, né? A estação do metrô, é a arena, é o cemitério, são usos diferenciados, né? Não são usos ordinários da cidade. E, enfim, junto com residencial e não residencial, tem o uso misto, que é o uso que junta o uso residencial e não residencial. Então, todos aqueles parâmetros de ocupação do solo e de parcelamento do solo juntam-se com esses outros parâmetros aqui, que são usos de uso do solo. Tudo isso integra a tal propriedade urbanística, tudo isso aqui integra a capacidade do município de regular a vida na cidade. Tudo em busca de uma solução que é a implantação da política de desenvolvimento urbano. Quando você junta tudo isso, bastante informação, você tem um quadro como esse, tá? Isso aqui é uma parte do quadro 4 do PDS, vocês estão vendo aí. Tá lá, ó, as zonas, né? Você começa a dividir, criar várias zonas, né? O R1 é permitido na ZEU, né? O que é o R1? Você tem que ver lá, é um uso residencial por lote. Você vai ter lá os parâmetros pertinentes ao R1, né? Olha aí, ó, aliás, esse quadro já mostra o joguinho da definição, olha lá, as atividades versus as zonas. E você está vendo ali em cima, na parte de cima, transformação e qualificação. O que é isso? Na cidade de São Paulo, a gente tem 3 grandes famílias de territórios, por assim dizer. Olha como nós estamos viajando e mergulhando no zoneamento, hein? Os parâmetros, os usos possíveis. Eu estou contando para vocês uma história que é a seguinte. São Paulo dividiu o seu território em alguns espaços urbanos, que são espaços onde vão ser encaixadas as zonas, que são espaços afins, que vão definir um tipo de destinação urbanística para a cidade. Então, ou esse território é um território de transformação, ou ele é um território de qualificação, ou ele é um território de preservação. Esses 3 conceitos dizem respeito ao que a cidade quer em termos de desenvolvimento urbano.
E isso será fixado por intermédio da lei de zoneamento. Então, a transformação, você quer, de fato, né, como o nome diz, transformar, produzir cidade, implantar edificação, implantar uso, construir uma nova cidade. Então, são zonas de ocupação muito intensa, né? Aquelas duas macrozonas, zona rural e zona urbana, qualificação, estruturação urbana versus proteção e recuperação ambiental, estão aí em cima. E embaixo dela estão as zonas que são as zonas de, primeiro, transformação. A ZEU, Zona de Estruturação Urbana, né? São as zonas dos eixos. Né? A ZEUP é onde nós teremos ainda a implantação dos eixos, então os zoneamentos já marcam aquilo lá para desenvolver de forma especial. A ZEM, né? Os nomes, né? São os nomes que se referem à identificação daquela zona no tocante à sua finalidade de sua implantação. Estruturação metropolitana, estruturação metropolitana planejada. Aqui falando da primeira coluninha ainda, qualificação, né? Melhorar. A ZOI é uma zona especial, mas são zonas que já têm uma ocupação implantada e que nós vamos querer melhorar a vida nelas. Cito aí para vocês a zona mista, a zona corredor, que é perto da zona residencial, e a preservação. São territórios onde nós não queremos fazer adensamento construtivo populacional, só queremos preservar e conservar essas áreas, né? Integram essas áreas, tanto as zonas de preservação cultural, como as zonas de preservação ambiental, né? Então, para vocês, depois vocês vão lá na nossa lei de zoneamento e olhem, observem o que está na lei, façam esse cara crachá do que é esse agrupamento territorial, transformação, qualificação ou preservação, e vejam as zonas que estão lá inseridas. Olha como essa ideia de conformação urbanística vai ficando mais clara. Trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Uma zona mista, né? Vocês veem aí casas e prédios misturados, né? Tem serviço, tem comércio, é uma zona que vai ter um certo nível de incomodidade, vai ter atividades não residenciais, mas tem muita edificação, né? É a tal da cidade compacta, né? Um outro tipo de zona exclusivamente residencial, aqui em São Paulo os bairros Jardins, né? Jardim América, Jardim Europa, são os bairros da City, né? Da companhia City. São, se você olha a foto, casas, né? Casas térreas, né? Muito verde e tal, a concepção de cidade jardim lá do início do século XX, preservadas, zonas residenciais. Você olha no fundo dessa primeira foto aqui, você vê lá os prédios, né? A definição limite da zona. Zona eixo de estruturação urbana, né? O que é isso? São aquelas zonas onde nós temos o adensamento construtivo privilegiado em função do transporte, né? É um lugar que vai transformar, porque os transportes são de alta capacidade, nós queremos perto desses lugares a ocupação construtiva, a ocupação habitacional, o serviço, o comércio. Então, é para subir prédio mesmo, é para subir construção, para a gente poder ter um adensamento do uso para usar essa infraestrutura que está lá disponível. Certo? 3 exemplos, algumas referências para vocês, e essa foi a nossa aula de zoneamento. Para entender, fazendo um rápido recap aqui, definição das destinações urbanísticas da cidade, compreensão do que é possível implantar em cada região da cidade em função do planejamento. O zoneamento é uma camada, tá? Além do zoneamento, nós vamos ter operações urbanas consorciadas, por exemplo, que são atuações pontuais que vão mexer até com o zoneamento estabelecido, projetos de intervenção urbana, concessões urbanísticas, tudo isso influencia na definição dos parâmetros, nas definições do que é a cidade para aquelas regiões. Mas o que nós temos como base, a primeira camada do planejamento urbano mais dedicada, né, a partir das grandes definições do plano diretor, é a lei de zoneamento, que eu falei para vocês nessa nossa meia horinha. Então, obrigado pela paciência, pela companhia e até a próxima.